Olá, gente, voltando para mais um bloco. Boa noite a todos. Preparados para o bloco final agora? Bloco final do sarau. Vamos ao bloco final, vamos aguardar um pouquinho. Olá, boa noite a todos. Vamos de poesia, gente? Diz assim: pandemia. De repente, como estalo de uma bomba relógio, as vidas já oprimidas passaram a valer menos que um centavo. As vidas hoje gritam, berram. Vidas essas com um destino selado por aqueles que pensam que uma montanha de dólar pode de repente salvar a sua vida quando o ar lhe faltar. Vidas miseráveis essas, onde o amor já não ocupa o coração. Seguiremos berrando. Obrigada. Enquanto estamos aguardando o próximo artista convidado, vamos de crônica. Crônica de minha autoria. Diz assim: liberdade, igualdade e fraternidade. Ideais levantados pelos iluministas e que posteriormente tornaram-se símbolo da Revolução Francesa no final do século XVIII, fazem questionar: atingimos esses ideais? Se sim, para quem eles são válidos? Desde os tempos da Revolução de 1789, em Paris, é sabido que tais princípios de liberdade, igualdade e fraternidade não se aplicavam a todos. Estrangeiros, negros, mulheres estavam excluídos da lista de contemplados. A luta destes seguia, e ainda segue, assim como a de muitas outras categorias não citadas neste texto. Em pleno 2020, ainda vivenciam situações nada fraternais em relação às mais diversas minorias. Aliás, nunca me agradou o termo minoria. Falando um pouco de matemática, se somarmos
toda a parcela da população mundial classificada hoje como algum tipo de minoria, não seria essa parcela a maioria da população? Minorias são eles, homens brancos, héteros, cisgênero, normalmente pertencentes à classe alta, que historicamente são detentores do poder político e econômico. Mas por quê? Qual a real razão disso? O que historicamente dá direito a esses cidadãos de calarem a voz de mulheres, de negros, de homossexuais? Creio que é o momento de tomarmos consciência do peso da nossa voz e erguê-la. Que haja liberdade, igualdade e fraternidade para todos os seres do mundo. Eu escrevi esse texto na semana que Malala... Vocês lembram da Malala, gente? Na semana que Malala se graduou em Oxford, no curso de Filosofia, Política e Economia, em homenagem a ela. Vamos agora com a nossa próxima convidada. Vamos de Dani Malisca. Vem, Dani. Oi, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Jaque. Tudo bem? Obrigada pelo espaço. Obrigada pela oportunidade de expor também a minha poesia. Muito obrigada. Eu vou começar com uma que, na verdade, eu também escrevi sobre a quarentena, né, no caso, que se chama Cansaço. E ela é assim. Bocejos. Bocejei. Cansaço, cansaço, cansei, canseira, bocejos. Bocejei em meio ao olhar uma janela e pensar numa ideia. Pensei, será que eu crio? Eu criei. Mas ao mesmo tempo que estou criando, me sinto presa, enclausurada. Eu olho para a janela e vejo nada. Bocejos, bocejos, bocejei e me mantenho no cansaço. Travou, Dani. Dani. Oi, voltei. Oi. Bocejos. Eu lembro a parte. Bocejei. E em meio a olhar uma janela, eu percebo a concepção fria de pensar que, ao mesmo tempo em que me deito todos os dias, diariamente, eu acordo com um cansaço insistente, uma insistência em manter-me presa, enclausurada, devido a uma loucura. Loucura? Loucura não. Verdade. Verdade humana. Mais que humana. Falando sério, você boceja, eu bocejo. E bocejando, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, aquilo acumula, 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 e se acumulou, já quase explodiu. E mesmo assim, eu ainda tento manter os músculos firmes, o sangue correndo nas veias. Apesar de quatro paredes, eu ainda me mantenho fria. E esse é o Bocejos. Foi um poema sobre a quarentena. Uma reflexão sobre a quarentena, na verdade. Maravilhosa. Eu tento, nesse poema, eu tento falar muito sobre a questão do bloqueio criativo, né? Muitas pessoas, elas... não só comigo, isso aconteceu comigo também, mas ouvi pessoas, colegas também reclamando sobre a questão do bloqueio criativo na quarentena. Então,
eu penso muito sobre essa questão da importância do sair, do ir e vir, do poder ir e vir. E até o bloco anterior estava falando sobre a questão do uso da máscara e do respiro. E aí eu aproveitei, eu acho interessante também trazer esse tema. Eu, na verdade, eu quis fazer diferente. E eu fiz uns versos antes, um pouco antes. Eu quis trazer algumas coisas novas, ao invés de pegar algum poema meu que eu já escrevi, alguma coisa minha, eu quis criar algo para declamar. Então eu estava fazendo algumas coisas e aí eu trouxe alguns versos. Então, assim, não tem nome, tá? Não tem nome, foi uma criação agora. Me encantou, com meias palavras, boca selvagem, carnal que convida, eu sofri. No ato político, eu descobri o poder dos versos. Voz solta, na raiva, com ira. E aí, no final de tudo isso, eu encontrei e soube o que é a força de uma mulher. E do grito distante, foi-se a visão de uma águia, abrindo horizontes, clamando revolution. E aí tem mais uma aqui também que eu criei. E se houve encanto, sucumbiu com dor, entre mágoas, de um desejo, sonhos, a lucidez. Não sofreu mais temores, pois ele era um forte guerreiro, que ao olhar o espelho, descobriu muito mais do que o poder de uma imagem. Ele soube que através de ideias, e muito além de ideias, ele percebeu o poder da voz que havia de dentro e que se sai para fora. E aí, também tem uma aqui que eu gosto de falar sobre o poder da escrita. Eu acho muito importante. Eu acredito muito no potencial de o poder da escrita como uma forma da gente ir muito mais além. Não só no próprio processo criativo, em que a gente escreve, seja para publicar, seja um escritor, seja não interessa. Mas esse poder, né, que a gente tem de usar a linguagem a nosso benefício próprio e também para transmitir uma mensagem. E aí eu sempre tento escrever alguma coisa que fale sobre isso. E aí eu escrevi. Eu escrevi Rompantes de Amor. Laços eternos com o desplante e a rebeldia. No fim, tudo se tornou uma coisa só. Essa rebeldia que me havia dentro do coração e que eu não sabia como botar para fora. Eu encontrei em versos, encontrei em palavras e junto com a poesia. Com alegrias e lágrimas, rancores, vingança, decepções. E chegando ao fim, eu descobri que tudo isso fazia parte de algo chamado poesia. E então, quando a gente chega naquele elo, que a gente pensa assim, poxa, mas se eu boto para fora o que eu escrevo, se eu sinto tanto dentro da veia e ao mesmo tempo eu não consigo sucumbir naquele meu berro, como é que eu externalizo? Como é que eu boto? Como é que eu transmito? E ali sim, eu pensei em cada momento passado, em cada virtude minha, em cada erro banal, em cada ferida que está ali viva. E aí, se me vi dividida entre dores e cores, cores essas, cores que a gente percebe, né? Cores que a gente olha, cores que a gente sente. E lembrei de uma dúvida que me havia sobrado
entre o bem-estar e tantas flores que eu tentei germinar. Mas aí sim, quando nessas flores eu tentei criar o meu elo paralelo e infinito, aí sim eu entendi o que é criação. E aí acabou meus versos, mas eu tenho um aqui dentro que eu também acho legal falar, que eu gosto muito dele, que se chama Silêncio de um Futuro Morto. E ele é assim. E, na verdade, até tem uma historinha sobre ele. Eu escrevi ele bem na época, logo após o Bolsonaro ter sido eleito. Então, sim. Tem esse momento, né, histórico nesse poema, que é o silêncio de um futuro morto. Entrego o silêncio, rompido com lágrimas, da infância perdida, do futuro corrompido, das notas sujas, tragadas através de um cigarro cancerígeno, cheios de porra. Sabiam eles a corrupção e a fome do poder? Sabiam eles da dor que carregavam dentro do próprio peito e do egoísmo em se achar cheios de milhões apenas com um voto de 250 mil? Ou até mais, menos, não sabemos. A gente nunca sabe. Então, eu me quebrei e me despedacei em lágrimas quando chegou a triste notícia. Eu simplesmente entendi o que é se doer entre um futuro morto e um momento político. E esse é o silêncio de um futuro morto. Ele era um pouquinho mais curto, eu dei uma aumentada nele, na verdade. Ele era só 3 estrofes, eu aumentei, porque na verdade, quando eu falo do cheios de porra na ponta de um cigarro cancerígeno, eu quero muito falar sobre essa questão de poder masculino. Então, era só uma simbologia sobre isso. Ah, a Maria Paula está aqui. Querida, uma ótima escritora também. Obrigada pela presença. E também tem um que se chama Mulher do Destino. Vou dar uma olhada aqui. Sou mulher do destino, talvez indigna, com forças únicas próprias, mas quando clamaram meu nome, inventaram 1000 desculpas, usaram de vários apelidos, mas nunca responderam ao meu sobrenome. Sou mulher cheia de lágrimas, com a ira, a flecha no peito, mas só que na beira de um rio, quem deu o grito e o rugido independente fui eu, mulher indigna, mulher do destino. Então eu pensei, daquele forte abraço em que a gente lamenta dores, veio aquela etiqueta banal, diária, de se falar codinomes, manter com imagens, me encher de beijos, amores, falsos enganos, belas mentiras, mas ao mesmo tempo, ao fim do dia, me criaram vários nomes, me chamaram de muitas coisas e ainda gostam de manter indigna. Onde é que foi parar o meu espaço? Onde é que foi parar? Então, eu pensei, do meu peito, entrego a vida. Para os meus amores, entrego todas as dores que habitam dentro de mim. Dos meus lábios saem mel, que falam de beijos, de amores, de cores, de calores, sensações únicas que só uma mulher indigna viveu. Então que eu me mantenha indigna, porque se indignidade é soltar a voz, sou mulher do destino. E é... Linda! Obrigada. E tem um último,
Na verdade, assim, esses últimos, A Mulher do Destino, na verdade, eu escrevi, eu tinha pensado muito nessa questão sobre até onde a gente mantém essa questão de a dignidade da mulher, né, no caso. Até onde eu consigo... até onde vai isso? Porque é tão sensível, é tão frágil, né, a fragilidade de uma coisa. E quando eu falo o rugido independente, é que, na verdade, foi uma brincadeira que eu quis fazer com, por incrível que pareça, com a independência do Brasil. Quando na história a gente estuda e a gente é obrigado a ler nos livros de história sobre esse momento do rugido independente, eu quis dizer que, na verdade, o rugido independente ele veio muito antes. Já começou muito... A Maria Paula tá falando que quer compartilhar a live. Compartilha. E vai ter mais artistas hoje. E aí, no caso, eu acho muito interessante essa pauta de trazer e de se falar sobre a mulher do destino, porque, na verdade, o que é o destino, né? Até onde vai esse destino? O que é a vida de uma mulher no que a gente vive? Será que existe um caminho só? Será que existe mais de um? Na verdade, existem vários. E a gente vai ultrapassando várias fases nesse decorrer, né? Mas principalmente a questão do rugido independente, exatamente por essa questão de a gente conseguir transmitir a nossa voz, seja através da escrita, seja através da poesia, seja através de ilustração. Tem 1000 formas de a gente conseguir transmitir isso. E também a questão dos codinomes. Os codinomes no poema seriam as ofensas, no caso, né? As 1000 ofensas que a gente tem dentro da linguagem, que são femininas, né? Substantivo feminino, e que sempre com aquele mesmo valor por trás, né? Assim como outras questões que também estão dentro disso que a gente, né? Mas não vou entrar no caso. E tem um lado meu que é da poesia erótica. Que, na verdade, eu faço poesia erótica e já me perguntaram, assim, sobre a questão da literatura erótica, no caso, assim. Se existe algum limite para isso. Se existe algum limite para se falar sobre o erotismo na escrita. E eu sempre gosto de falar sobre o erotismo como uma forma livre, importante e necessária para a gente quebrar alguns paradigmas que ainda existem. Mas ele, muitas vezes, ele é uma forma... existem mecanismos literários para se fazer isso, né? Para se criar um cenário, uma cena, alguma coisa. E na poesia eu acho tão visceral, assim, sabe? Eu acho que pelo menos, eu remeto muitas sensações. E aí, quando eu gosto de falar sobre o carnal, eu penso assim: o que é o carnal? É a sensação do amor? É a sensação de estar aqui vivo, pulsando entre a cama que tem lençóis e a sensação do toque em que eu pego e eu sinto você aqui dentro de mim? O que é que eu penso quando eu falo de amor? O que é que eu sinto quando eu falo de amante? E aí me vem aquela palavra-chave, aquela coisinha, o sensual, a sensualidade. Mas sensualizar está a partir de onde? Ele vem muito antes de transar, sonhar, imaginar, crescer, diminuir. Ele vem após a atitude junto com a libertação. Então vamos libertar, vamos soltar, vamos dinamizar e diversificar a sensualidade. O mundo, ele veio muito além. Ele veio com os nossos corpos que devem ser livres, devem ser vividos diariamente, tocados. E o amor romântico,
Por que ele não é erótico? Onde é que está a fórmula tão encantada que nos ensinaram desde criancinha? É que ela, na verdade, remete a todos os nossos passados que guardamos e vamos montando, desconstruindo e libertando e reconstruindo. Então eu digo sim, poesia erótica. Eu digo sim, libertação. E eu uso isso como uma forma de contexto e de rebeldia para falar sobre Com viver certeza. a quem você é. Com certeza. É isso. E é isso, gente. Hoje eu quis fazer um pouco diferente. Eu quis puxar uma coisa com a outra. Eu quis esticar, assim, foi pegando um poema com outro. Eu gosto muito de tratar sobre essa pauta da literatura erótica, mas eu gosto de trazer isso num contexto que eu acredito que fala muito sobre a questão de você libertar mesmo, de botar para fora uma questão tão humana, tão importante e que, na verdade, a gente ainda guarda muito, né? Então, quanto Sim, mais a gente externaliza isso, quanto mais a gente vive isso, mais a gente parece que se preenche disso mesmo, porque isso, na verdade, é você mesmo, né? E não sei, muita coisa que me trouxe essa bagagem, acho que foi muito da dança também, o burlesco também me trouxe muito isso, principalmente a cultura burlesca. Mas acho importante, acho muito bom de falar. De poema de quarentena, eu trouxe o Cansaço, que foi o último assim que eu escrevi sobre a quarentena, que foi realmente foi a maior sensação que eu tive, assim, na verdade, foi sobre falar de esse cansaço criativo. E até eu te pergunto, se você sente isso assim, é, um dos resquícios da quarentena, talvez? muito. Até vou finalizar o sarau com um texto que eu escrevi sobre isso, sobre a saudade das aglomerações, porque eu tô assim. Ai, eu adorei. Aham, Aguarda. Dani, vamos nos despedindo agora, que a gente tá se passando claro. já, Eu tá? agradeço, obrigada pelo Agradeço espaço. muito, Dani. Foi um prazer estar aqui Muito contigo. obrigada. Foi um Adorei prazer a imenso estar aqui. poesia. Muito obrigada. Vou continuar na live Agora, e continua. acompanhando. Obrigada, pessoal. Boa noite. Então, Tchau, beijo. vamos seguindo aqui, gente. Vou chamar nosso próximo convidado, maravilhoso, que é convidada. Vem agora conosco, Jessie Sunshine, arrasando. Vem, Jessie. Jessie chegando. Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. Que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias.
ereção, ora são, ora não são. São, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são. São, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Se homens se amam, se unem, se unem, se unem. Há quem costumeiramente ama, a mente ama também. A mente ama também. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são. São, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Se homens se amam, se unem, se unem, se unem. Há quem costumeiramente ama, a mente ama também. A mente ama também. Não queimei. Não queimei. Não queimei as bruxas, mas que amei as bichas, mas que amei. Que amei, que amei. Não queimei as bruxas, mas que amei as bichas, mas que amei. Que amei, clamei, que amei. Não queimei as bruxas, mas que amei as bichas, mas que amei. Que amei, clamei, que amei. Que amei. Clamei as travas. E as flores também. Olá, pessoal. Oi! Boa noite. Prazer estar de novo aqui com vocês. Sempre um prazer te receber nesse nosso palco virtual. Prazer é meu. Eu sou Jessie Sunshine. Se quiserem me seguir aí nas redes sociais, o arroba é esse, Jessie Sunshine, normal. Vocês conseguem me encontrar fácil. E hoje eu quis trazer um pouco dessa minha vivência, dessa minha performance, e falando um pouco sobre aquilo que eu acredito, aquilo que para mim é resistência, aquilo que eu acredito que precisa ser propagado a mais pessoas. Essa música se chama Oração, da Linda Quebrada. Aconselho a vocês a escutarem ou ouvirem outras músicas dela, porque ela realmente é revolucionária e essas canções nos atravessam de uma forma muito potente. Por isso eu quis trazer ela hoje para nos representar. Sempre maravilhosa, Jessie. Queria aproveitar aqui o espaço, então, dizer para vocês que eu tenho uma outra performance minha, que foi feita em isolamento social aqui na minha casa, que foi selecionada no Porto Alegre em Cena, no projeto Enquadros, onde ela foi
exibida nos prédios de Porto Alegre e ela tá online, disponível no link do YouTube no canal deles. Então, se vocês quiserem assistir, saber mais do meu trabalho, vocês podem estar assistindo essa performance virtual que eu fiz. É só procurar lá no YouTube, Porto Alegre em Cena, que vocês acham, e é bem tranquilo. Tem outras performances de outros artistas também incríveis lá, e aconselho vocês a assistir. Dá-lhe E é teste. isso. Foi um belo sarau. Acompanhei aqui a live de perto. Todo mundo foi incrível. E eu sempre digo que aqui é um espaço muito importante e simbólico para mim. Opa, caiu. Porque aqui a gente tem um espaço realmente aberto, onde a arte ela se propaga, onde a resistência existe e onde as nossas corpas importam. Então, é muito importante. Evoé, e que continuemos seguindo firme com muito mais sarau virtual aqui com o Coletivo em Movimento. Gratidão. Gratidão, pessoal. Só valeu, Tess. Um bom final de semana a todos. Um beijo. Beijão. Essa foi a Jess Sunshine, sempre brilhante, maravilhosa. E agora, vamos de encerramento. Vamos de encerramento com um texto nostálgico que eu escrevi ontem, que estou saudosa das aglomerações. Saudosa, saudosa, saudosa. Foi postado hoje esse texto no Colagens da Cris. Leiam o blog do Coletivo, leiam Colagens da Cris, leiam o Semioide, leiam os Malditos Teclados Bailarinos, leiam todas as colunas, leiam. Leiam o blog do Coletivo. E compartilhem a gente. Vamos lá. Queridas aglomerações. Ah, que saudade das aglomerações. Tempos que hoje parecem tão distantes. Quando nos tocávamos, abraçávamos os amigos e os enchíamos de carinho. Saudade do palco, daquele frio na barriga antes de entrar em cena. Que foi substituído por uma fria tela de celular pré-live, ali, sozinha no quarto. Saudade do boteco de mesas amarelas à beira da Rua da Praia, após uma visita à Casa de Cultura Mário Quintana. Ou ao gasômetro, em uma tarde quente no domingo porto-alegrense. Saudade até mesmo de um Grenal. Logo eu, que nunca fui ao estádio assistir ao jogo, mas que vibro timidamente a cada gol tricolor. Ai, que saudade dos tempos que andávamos livremente, sem um álcool em gel a tiracolo, com nossos lindos rostos à mostra, estampando um sorriso ao sol no inverno gaúcho, ou a comer bergamotas na Redenção. Quem nunca, não é mesmo? São, de fato, tempos incômodos, não apenas pela melancolia do isolamento, mas por tantas outras inquietudes que rondam a mente dos brasileiros, pelo menos dos que ainda carregam alguma dose de bom senso. Acompanhar as notícias políticas tornou-se algo praticamente inviável para os que pretendem preservar o pouco que resta de saúde mental. O pandemônio no Planalto Central não nos dá trégua, pelo pouco que tenho visto. Questionamentos ainda rondam nossa mente. Até quando aguentaremos? Quantos mais morrerão? Quando será o fim? Haverá luz no fim deste túnel que parece tão extenso? Lembrando a todos que estamos em ano de eleições municipais. Muito mais está por vir. Fim. E agora, encerramos mais um sarau. Foi isso, gente. Foi lindo, foi maravilhoso. Com certeza lavou a alma. Agradeço a todos que acompanharam. Agradeço a todos os artistas. Agradeço ao Coletivo. Agradeço. Muito obrigada. Sou Cris Bastianello e encerro mais um sarau do Coletivo Artes. Beijão a todos.